Putz, você começa. O episódio inteiro começou com inflação, cara. Você deixou essa notícia ruim na tela aí. Ah, foi Mas você tudo que me bem. colocou lá como a primeira. Tá, mas é uma notícia de maio, tá? Então o que que aconteceu? Não só eu, mas como todas as pessoas que estão construindo no mercado, ou estão pensando em construir, percebeu que muita coisa subiu, teve inflação. O que que é a inflação? Ela influencia em vários quesitos, né? Economicamente. Então, por exemplo, se você subiu o combustível, um exemplo muito concreto que vocês estão vendo diariamente aí. Subiu o combustível, isso influencia no transporte das coisas. Influenciou no transporte das coisas, acaba influenciando no valor final de tudo. Então, querendo ou não, né, de maio para cá, né, a gente teve subiu 2,81% em junho, né? Então essa notícia é do mês retrasado, é isso? Desce um pouquinho para eu ver. Dia 27/6, não é esses dias, né? Sobe um pouquinho ali, Thiago. Aí, ó, tá ali no rodapé. Isso. Então é desses dias essa notícia, semana passada. Então, assim, todo mundo que for construir ou está construindo não tem como fugir desses valores. Infelizmente, a gente tem esses quesitos, né? Tudo que influencia, né, na economia, no geral, acaba influenciando na construção. Então, a gente tem aços, cimentos, areia, transporte de todos esses materiais com um custo mais elevado. Eu tenho administrado algumas obras, né, e a gente tem percebido isso de 15, de 30 em 30 dias. Então, a média aí é de 30 em 30 dias. Mas as pessoas que estão percebendo tem esse custo elevado mesmo. Só desce um pouquinho, eu acho que é essa notícia que fala. Só mais um pouquinho para cima lá, Thiago. Aí. A infração registrou, ela é superior ao de maio, né? Mas eu acho que tem algum lugar, não sei se é nessa mesmo, ou em uma, lá, com resultado acumulado de 7,20% ao ano, em julho de 2021. Então ele supera o julho de 2021, ou seja, até julho de 2021, a infração ela tava, ou seja, tá menor do que tava, tá maior do que estava no ano passado. Né? Então, o que isso influencia? Influencia que todo o mercado acaba pagando mais, mas provavelmente quem está construindo para vender, por exemplo, acaba vendendo por um preço maior. Né? Então, tem que fazer correções conforme você vai pagando o material. Né? A gente não sabe quando vai parar. Né? Eu comprei casa aí durante a pandemia, comecei pagando um valor e terminei pagando quase 3 vezes mais uma casa. Você acha que isso é normal, Thiago? Ah, não é normal, não. Você compra o valor, imagine você assim, ó, vai lá comprar casa, sua residência, você comprou por, sei lá, 200 mil. Aí quando você termina de pagar, faz as contas, deu 420 mil. Isso é bem roubado. Dá o preço de 2 casas. Então, exatamente. De 200 então, mil, assim, né? e isso não é falar, mas você financiou, né? Financiei. Tá, tudo bem, mas eu não tô falando do valor financiado. Tô falando do valor que em menos de 2 anos, eu paguei toda essa diferença aí, tá? Então, mais ou menos isso. Passa para a próxima notícia aí, Thiago. Se alguém não estiver entendendo alguma coisa, nós revisa. Vou dar um zoom aqui pra... Tá. Ó, então a gente começou com uma notícia ruim, agora a gente coloca a notícia boa, né? Então, ó, confiança da construção avança a 97,5%, né? Não é nem por cento, pontos, em junho, diz a FGV, né? Desce um pouquinho. Então, o que isso significa? Ao mesmo tempo que o custo das coisas aumenta, a confiança das pessoas em construir também aumentou. Né? Então, basicamente, então ela avançou ali a 1,2% por ponto, né, referente ao mês passado. Então, a Fundação Getúlio Vargas, né, que é o FGV, ela é que faz muitas das vezes o escopo, né, dos índices de inflações e tudo mais. E ela traz alguns levantamentos, que é bem interessante. Então, você vê que o primeiro semestre de 2022 chegou ao final com aumento de confiança na construção. Eu vejo que isso também é muito influência que as pessoas, até como modelo de, como que eu posso dizer, de investimento, elas passaram a construir. Então, é um modelo que tem funcionado bem. Que nem eu falei, eu tenho administrado algumas obras, e parte dessas obras são para poder vender. Então, acaba sendo bom para todo mundo, né? Você acredita que em 2020, pandemia, tinha pessoas querendo comprar casa e não tinha casa pronta, Thiago? É? Você acredita nisso?
Caramba. Então, ou seja, as pessoas queriam comprar casas, mas elas não tinham, elas queriam casa prontas, mas não tinha casa pronta. Então as pessoas tinham que ficar esperando construir uma casa para poder comprar a casa, para poder morar na casa. Mas tem como comprar enquanto tá na obra, não tem? Isso é o que aconteceu muito. Mas como as pessoas, por exemplo, na pandemia tinha muita gente de São Paulo. Um exemplo aqui nosso regional. Então muita gente veio pro interior, porque aqui o metro quadrado acaba sendo mais barato que São Paulo, e a qualidade de vida, pela questão de espaço mesmo, por exemplo, São Paulo, o que você compra um apartamento, aqui você compra um terreno e uma casa de 1.000 metros quadrados o terreno, por exemplo. Então você tem muito mais espaço, tem mais qualidade de vida, você tem um espaço tipo chácara para morar. Então o que aconteceu? Muita gente começou a buscar. E daí, nesse meio tempo, as pessoas não tinham casa pronta para fornecer. Tipo, eu não tenho, tipo, sei lá, eu tenho essa casa de 250 metros quadrados. Não tinha. Então a pessoa aconteceu o que no mercado? Começou a fomentar muito essa construção. Então a pessoa tinha lá alguém que queria construir, tinha um investidor que queria construir também, para ganhar um dinheiro também, e eles começaram a construir a casa para poder colocar para venda. Então é um modelo que pouco foi visto em modelos de casa. Em apartamento, em coisas assim, casas de condomínio, em casas padrões, é muito comum. Mas pense em uma casa que é personalizada para alguém que nem existe ainda, e as pessoas compram. Elas olham a estética, olham a planta, e ela foi produzida antes de existir o próprio cliente, na verdade. Isso é muito doido. A pessoa não acaba se arrependendo depois de ter comprado, ou alguma coisa assim? Então, na verdade não, porque o que acontece? Muitas vezes o mercado ele já tem um estudo baseado, por exemplo, vamos se dizer que eu cheguei em uma casa, eu sei que o meu requisito mínimo para comprar aquela casa é uma casa com vaga para 3 carros, por exemplo. Então, o mercado foi estudando isso e percebeu que precisa fazer casa com 3 carros. Então, o mercado vai entendendo o que as pessoas mais buscam, entendeu? Por exemplo, eu preciso de uma casa com 3 quartos, 3 suítes. Então, o mercado oferece muito isso, entendeu? O que sai fora da curva, aí você precisa construir especificamente. Por exemplo, precisa de uma casa de 10 quartos. Que, não se vende assim do dia pra noite uma casa de 10 quartos, entendeu? Uma mansão, cara. Então você precisa construir pra você morar. Mas no geral, o mercado mais tradicional é uma casa com cozinha integrada, por exemplo. Então tem cozinha integrada, tem 3 quartos, 3 suítes, tem garagem para 3 carros, né? Tem área de piscina. Então é um mercado muito tradicional. O que muda de um para o outro é a estética. Então pode ser uma casa mais clássica, pode ser uma casa mais moderna. Então vai mudar a fachada, as fachadas em si, entendeu? Então vai de gosto. E hoje em dia a gente tem bastante casa para bastante gente que quer comprar. Então o mercado tá mais equilibrado hoje em dia do que no começo da pandemia. É verdade. Qual que é a próxima? Esses daí eu acho que é toda CNN Brasil, né? A fonte, né? Sim, todas do mesmo site. Não todo o conteúdo. Mas pode ir para a próxima notícia. Que você ia falar? Não, só isso mesmo. Outra qualidade. Então a gente começou com uma ruim e 2 boas. Com o aumento das construções, o aumento de pessoas empregadas na construção civil, no caso, ficou estável. Mas ela vem num crescimento muito grande no começo do ano. Então o que isso influencia? Influencia que tem cada vez menos pessoas precisando de emprego, né? Então tem menos pessoas desempregadas e isso acaba influenciando no crescimento de todo o mercado. Então eu acho que tem notícia mais para frente que depois a gente vai ver que a construção civil até durante a pandemia e pós-pandemia ela estabeleceu um patamar que ela segurou o Brasil na questão financeira mesmo. Então, ou seja, a gente precisa ali de um pedreiro, precisa de um eletricista, precisa de diversas mãos de obras. Então o mercado que mais cresceu e muitas pessoas conseguiam emprego fácil foi na construção civil. Então, para você ter uma ideia, tem muita gente de outros mercados que passou a pandemia inteira e não conseguiu entrar no mercado de trabalho. Na construção civil, só não entrou quem não queria mesmo ou quem não era uma mão de obra de qualidade. Ok? Bom, deixa eu só ler, porém os resultados são os melhores para o mês de abril desde 2012. Então, ou seja, há 10 anos, esse é o melhor resultado de todos os, né, desde 2012 para cá, ou seja, que tem mais números de empregados na construção civil. Pode mudar aí para nós, Thiago. Bom, se alguém depois quiser comentar alguma coisa, porque isso tem os 2 lados, né? Que nem a gente mostrou. Lá no começo a gente estava falando sobre inflação,
tudo fica mais caro. Às vezes acontece de começar a reduzir a quantidade de construções. Então a gente, depois de um tempo, pessoal, pode comentar embaixo para ver como que funcionou isso daí. Aí eu procurei algumas coisas de novas tecnologias, né? Que a gente, por muito tempo, a construção brasileira, né? Não só brasileira, né? Estados Unidos, americana, né? Europa, construiu com madeira, né? E passou um tempo que a madeira começou a ser trocada por concreto, principalmente no Brasil, né? Então a gente vê, ó, novas tecnologias resgatam um lugar histórico da madeira na construção civil. Por muito tempo a madeira ela foi um problema, né? Problema de descarte, problema de desmatamento, problema de várias coisas. E você percebe que ela tem ganhado potencialidade cada vez maior. Então o que acontece? Hoje em dia o pessoal se preocupa em utilizar a madeira de forma eficiente em obra pela questão sustentável. Você sabia, Thiago, que é mais caro, não, é menos sustentável você usar concreto do que madeira na obra? Por quê? Porque, no resumido aí, para vocês entenderem, o concreto ele gera muito carbono, né? Ele gera muito problemas ecológicos mesmo. Então, não só ele, né? Por exemplo, a fabricação do cimento, de minério, a questão de aços. Esses elementos, eles acabam sendo mais poluentes ao planeta do que a madeira. A madeira, o problema da madeira é que ela precisa ser uma madeira remanejada. Então, a madeira remanejada, para quem não sabe, é uma madeira que já era para ser morta no meio da mata. Ou seja, só para vocês terem uma ideia, quando você cresce uma árvore, outras estão crescendo, porque vai caindo sementes e tudo mais. Então, quando essas estão crescendo, se essas árvores estão cobrindo essas que deveriam estar fazendo fotossíntese, recebendo sol e tudo mais, acaba que essa daqui rouba a vida de todas essas que estão menores. Então, quando essa tem o tempo de vida já ok, essas outras vão suprir a necessidade dela. Então, ou seja, a gente faz uma troca com um ciclo muito eficiente, que a gente tira essa planta, essa árvore que deveria, que ela está roubando a vida de outras e permanece a grande quantidade, né? Então, essa que é a madeira remanejada, ela seria uma árvore que provavelmente ia morrer com o tempo e ia, em vez dela sobreviver mais árvores em volta, ela estaria matando todas as vegetações em volta. Então, eles fazem esse ciclo. Tira a árvore que está, né, roubando um espaço maior e permanece as que têm mais longevidade. Né? Então isso daí é bem interessante. Então você usa aquela madeira remanejada para você poder fazer esse tipo de construção. Desce um pouquinho aí, Thiago, para nós. Deixa eu ver se tem algumas interessantes. Então, ó, um dos materiais mais antigos do mundo, de fato, todo mundo começou construindo com madeira, né? Até hoje tem muitos projetos utilizando madeira de forma eficiente, mas que nem a gente falou, ela perdeu um pouco o espaço dela, né? Por conta disso. Muita gente achou que ao tirar a madeira da floresta, você estava desmatando. Na verdade, se você tirar tudo das árvores, você realmente está desmatando. Olha, você faz isso com o ciclo correto da natureza, aí você não está desmatando, você está equilibrando a natureza. Toda a natureza tem um equilíbrio. Ó, esse daí é um projeto incrível, cara. Esse é um projeto feito, se não me engano, são 11 pavimentos, tudo em madeira. E você acredita que dá para fazer uma casa ou um projeto inteiro todo em madeira? Eu acredito que sim. Isso aqui me lembrou muito um jogo. Um cenário de um jogo. Que jogo? O Thiago é nerd. Eu não sou muito do jogo, não. É um jogo aí. Desce um pouquinho lá pra baixo. Ou você já desceu? Descendo aqui. Aí. Acho que é o final. Bom, então assim, só pra vocês entenderem. Hoje também existem novas tecnologias. Por exemplo, existe a madeira laminada colada. O que isso significa? Até pouco tempo atrás, você não encontra muitas árvores grandes, né? Então você tem o limite da vegetação. É igual viga de metal, você tem o limite do tamanho máximo dela. Dá para fabricar mais? Dá. Mas a madeira não tinha como fabricar. Imagine você emendar 2 árvores para fazer uma viga só. Já viu isso? Então o que o pessoal faz? O pessoal faz a madeira laminada colado. Você consegue fazer perfis assim de madeira e vir colando, então você consegue fazer a extensão até onde as vias brasileiras permitem. Então, por exemplo, não dá para você fazer uma viga de 100 metros, porque senão não vai dar para passar em grande maioria das cidades. Você vai fazer uma curva, já não dá para fazer. Então o limite aí muitas vezes é a logística, não é mais o tamanho da madeira, né? Então isso daí tem mudado bastante. Que mais que nós preparamos aí?
Não sei se tá dando pra entender. Você entendendo alguma coisa, Thiago? Você entendeu alguma Entendendo? coisa? Hã? Sim. Ou tá muito rápido? Não? Ó, bom, aí é uma notícia do início do... Ah, não é tão início, né? No mês 4. Ela eleva o crescimento da construção em 2022. Pode descer um pouquinho? Eu acho que eu salvei essa notícia justamente porque depois tem uma outra notícia que confirma isso. Essas notícias do começo do ano sempre como se fosse uma expectativa, né? Talvez vai crescer. Então depois tem uma notícia que fala que já que nem a gente mesmo viu, que o crescimento e tudo mais é um dos melhores desde 2012, né? Então teve até um podcast aqui que a gente falou, não faz muito tempo não, que a gente falou que esse início do ano começou meio parado e tal. Eu, pelo menos, não senti isso. Então eu fui atrás de algumas notícias pra ver esse lado aí. Qual que é a próxima, Thiago? Vou colocar aqui. A última notícia ali é o Estadão. Foi o Estadão que... Ó, de novo, ó, custo da construção civil sobe 11,2 em 12 meses. Então, depois de várias notícias boas, tem que relembrar que, assim, infelizmente, tudo que... Por exemplo, o cimento. Por que começa a subir o valor do cimento? Tem a questão do transporte, mas tem a questão de quantidade utilizado. Tudo que começa a ficar raro não é mais caro? Tipo um diamante, não é caro? É caro. Por que é caro? Que é valioso? É só porque é valioso? Aí é raro de achar. A raridade normalmente é que... Por exemplo, se alguém for para Marte e achar uma pedra em Marte, ela normalmente vai ser uma pedra bem valiosa. Desde que não tenha no mundo, no planeta Terra, né? Uhum. Agora, se a gente... O cimento é a mesma coisa. Tudo, quase tudo é baseado na raridade, tá? São pouquíssimos casos que... Por exemplo, se for uma coisa inútil, aí não é baseado na raridade, é baseado na importância que serve para o mundo. Então, por exemplo, teve uma notícia que a gente falou, até o Rafael estava aqui, se eu não me engano, que o aço estava sendo substituído por fibra de vidro, por exemplo. Por quê? Porque a fibra de vidro, talvez a produção dela seja mais eficiente do que necessariamente o aço, né? Então o aço envolve minérios, envolve diversas ferramentas que acaba ficando caro, né? Então talvez seja um ponto aí. Tem mais coisa aí, Thiago? Tá conseguindo acompanhar, Thiago? Tô? tá conseguindo mudar a tela? O Thiago é diferente aí, né? Pra ele hoje. Ué, é diferente? Não, pra mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Mas tá colocando só áudio ou imagem também? Do que? Da minha? É. Por enquanto eu tô colocando áudio. Alguma hora apareça a minha cara aí. Tá. Bom, aí a gente quer falar sobre as tendências também, né? As tendências na construção civil. Desce um pouquinho pra nós. Ali tá falando sobre, né? Foi do começo do ano. Desce. Bom, acho que sobe um pouquinho... Essa matéria, não sei porque eu salvei, mas eu sei que tá escrito aí. É porque eu achei que teria uma imagem. Faz parte. Ó, o que tá querendo dizer? Na verdade, tem muita tendência aí que pra mim faz muito tempo que é importante. Então, por exemplo, fala sobre a modelagem, né? A modelagem BIM, né? Que muita gente não sabe. Tem um episódio que a gente falou só sobre isso. O Thiago ficou viajando na maionese ali, não sabe, né? Até hoje não sabe. Bastante informação. Mas assim, tem vários quesitos aí que acaba falando, né? Fala sobre na questão do BIM, fala sobre a questão de habitabilidade, que seria as pessoas buscando por uma habitação com mais qualidade. Mas vamos fazer o seguinte, acho que tem vai pra próxima. Isso. Acho que aí tá mais interessante. Tá mais com tópicos mais legais. Pode descendo. Ó, o primeiro tópico aí, ó. Tecnologias focadas na sustentabilidade. Eu falei para vocês de cisterna, né, no começo lá. O que são as tecnologias focadas para sustentabilidade? A gente tem placas voltaicas, que seria o quê? Isso está muito em alta. Não teve crise hídrica esses tempos? Sabe o que é crise hídrica, Thiago? Não faço nem ideia. Falta de água. Sabe quando você tem que fazer racionamento para não poder tomar banho e tal? Hoje, a grande maioria do mercado nacional é produzido energia baseada em água, né? Então, quando falta água, além de faltar água na casa, também fica o risco de a gente não ter energia. E a gente pode produzir a nossa própria energia, sabia? Bom, eu sei que... Com o que você fala?
com o sol. Você consegue produzir a própria energia solar, né? Exatamente. Então isso daí, ele tá, ou seja, tá muito focado nisso, porque a grande maioria do mundo, ela tem essa necessidade. Então ela precisa conseguir suprir essa necessidade e cada vez mais a água vai ser mais rara e também vai... Por isso que o valor da água vai subindo, por causa disso. Mas no caso, então placas fotovoltaicas, a gente tem reutilização ou reuso de água, por exemplo. A gente consegue pegar a água de chuva e canalizar para um reservatório de água. E quando a gente precisar, reutilizar. Por exemplo, pode usar isso para descarga, pode usar isso para irrigação de vegetações, de jardim, pode reutilizar isso para lavar quintal. Então é uma água que seria descartada. Ela não é para consumo, né? Porque a água da chuva ela tem muita acidez, mas tem pessoas e tem casos que faz o tratamento da água. Eu não sei hoje como que tá aí, se tiver uma empresa que faça. Depois entre em contato com a gente, que ela consegue fazer o tratamento da água da chuva a ponto de conseguir beber, pra você ter uma ideia. Então, a questão de sustentabilidade está muito em alta. E além disso, a gente tem outros quesitos, né? Por exemplo, você consegue fazer uma casa com qualidade por exemplo, em vez de você precisar de um ar-condicionado, você consegue utilizar a ventilação da casa a seu favor. Né? Não é bem da casa, mas da região. Então você transforma aquela ventilação no seu ar-condicionado, pra você ter uma ideia. Então tem vários, por exemplo, se você acompanha algumas coisas indianas da vida, assim, você vê os caras fazendo condensação de água, de ar, baseado em cerâmica, baseado em água, em captação de ar mesmo, frio. Então você consegue ver, você economiza energia com o seu ar-condicionado em troca disso. Tô precisando desse em casa. Em casa eu sou direto. Vamos lá pro próximo, desce um pouquinho aí. Então aí também tem outra questão. A sustentabilidade para mim é uma história velha já. A gente tá falando, poxa, eu acho que desde 2000 se fala em sustentabilidade. Desde que eu entrei para arquitetura, também se fala em sustentabilidade. Existem diversos TCC da vida. Sabe o que é TCC? Não, TCC é negócio de faculdade e tudo mais. É trabalho de conclusão de faculdade. Então, existem eu ainda diversos... não fiz, mas algum dia eu faço. Então, assim, o trabalho de conclusão de faculdade, principalmente na arquitetura, tem diversos muito bons, desde desenvolvimento de hortas, desenvolvimento de captação de água, reuso, enfim, desenvolvimento até da tecnologia. Por exemplo, o cimento, eu falei que ele tem muito questão de poluição, né, do nosso planeta. Mas existem estudos que conseguem amenizar isso. Então a gente não precisa ser radical e excluir esse tipo de material. A gente pode estudar a ponto de tornar ele sustentável, né? Que nem a madeira. A madeira foi muito debatida porque se queimava muito. Ela em obra, ela sempre foi tratada como segundo plano muitas vezes. Então ela gerava muito. Se a partir do momento que você queima uma madeira, você gera os poluentes, né? Então ela com o tempo vai se desenvolvendo.